Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, um novo professor da disciplina de PM de Física. Pessoal, como nessa semana eu estou conhecendo vocês, tanto no formato online quanto presencial, eu vou respeitar uma ordem para essa aula, tá? Eu vou dividi-la em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou me apresentar, depois eu vou falar sobre os objetivos dessa aula. Logo após, eu vou explicar o conteúdo e, por último, eu vou encerrar essa videoaula, tá bom? Então, desde já, eu agradeço a atenção por vocês estar assistindo o vídeo e o que eu puder fazer para ajudá-los, estarei à disposição, ok? Então, vamos lá. Como eu falei no comecinho da gravação, meu nome é Jean, sou formado em Física e Pedagogia e sou professor de Matemática e Física, trabalhando tanto na rede particular quanto na rede estadual. Tenho mais de 10 anos de experiência e o que eu puder fazer para contribuir na vida acadêmica de vocês, podem ter certeza que eu irei fazer, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira gravação, eu vou contemplar com vocês 4 itens importantes. A gente vai lembrar o que é física, vamos entender o Sistema Internacional de Unidade, vamos relembrar a notação científica e, por fim, vamos trabalhar com a ordem de grandeza, ok? E para essa aula, eu selecionei 4 objetivos. O primeiro, explicar o que é física e quais são seus campos de estudo. Depois, vou apresentar as unidades fundamentais e os prefixos do SI. Depois, vou apresentar a notação científica e, por fim, eu vou definir e calcular a ordem de grandeza. Para começar, então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a física é uma ciência que estuda os fenômenos naturais. Então, quando eu vejo uma folha cair de uma árvore, vejo um objeto sendo lançado, vejo um objeto sendo aquecido ou resfriado, nós estamos analisando um fenômeno natural. E para conseguir entender esse fenômeno, eu utilizo 2 vertentes. A primeira vertente é um conceito teórico e a segunda vertente é um conceito experimental. Isso implica em quê? Que quando eu visualizo um fenômeno, eu posso explicá-lo utilizando uma sentença matemática ou eu posso reproduzi-lo em baixa escala dentro de um laboratório. Só que para analisar esse fenômeno, eu utilizo 7 grandezas físicas fundamentais para explicá-los. E quando eu falo para vocês sobre grandeza, quer dizer que eu estou analisando algo que pode ser medido através do instrumento. Por exemplo, se eu quero medir a massa de um corpo, eu utilizo uma balança. Se eu quero medir o tempo de execução de um fenômeno, eu utilizo um relógio ou um cronômetro. Se eu quero medir a temperatura de um corpo, eu utilizo um termômetro, e assim por diante. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido através de um instrumento. Vocês vão perceber, ao longo da minha explicação, que nós vamos trabalhar com 7 grandezas físicas fundamentais e as outras são grandezas derivadas. Então, a primeira grandeza física fundamental é o comprimento, que possui a unidade medida metro, e aonde o metro é simbolizado pela letra M. A segunda grandeza física fundamental é a massa, que possui como unidade medida o quilograma e possui como símbolo kg. A terceira unidade medida é o tempo, que possui como unidade medida o segundo, simbolizado pela letra S. Só fazendo uma pequena correção, o tempo é uma grandeza física fundamental, ok? A temperatura é a nossa quarta grandeza, que possui como unidade medida o Kelvin, simbolizado pela letra K maiúscula. A nossa próxima grandeza é a corrente elétrica, a unidade medida é o ampere, simbolizado pela letra A. A próxima grandeza é a quantidade de matéria, que possui como unidade medida o mol, que é o próprio mol. E a última grandeza é a intensidade da corrente luminosa, que possui como unidade medida a candela e o símbolo é CD. Então, o que é importante notar nessa tabela? Que nós temos 7 grandezas físicas fundamentais, cada uma dessas grandezas possui uma unidade medida e possui um símbolo.
Então, o comprimento é o metro, a massa, o kg, o tempo, o segundo e assim por diante. Agora, quando eu analiso, por exemplo, a grandeza derivada, força, eu percebo que a força é o produto de uma massa por uma aceleração. Então, se eu multiplico a unidade medida de massa, que é quilograma, pela unidade medida de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, eu tenho como resposta a unidade medida Newton. Isso implica em quê? Que das 7 grandezas físicas fundamentais, eu consigo criar grandezas derivadas. Por exemplo, quando eu analiso a velocidade, eu percebo que é uma distância dividida por um tempo. Concordam comigo? Como eu analiso uma distância, eu penso em comprimento. Todo comprimento é medido em metros. E o tempo é sempre medido em segundo. Então, a unidade medida para a grandeza velocidade é 1 metro por segundo. Ok? Depois que entendemos o que é física e o que é grandeza física, o que é unidade e o que é símbolo, nós vamos entender então o famoso SI, que é o Sistema Internacional de Peso e Medida. Para que esse sistema aqui existe? Para facilitar o comércio. Vamos pensar no seguinte: 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, concordam? Então, se eu chegar, por exemplo, lá na Espanha e quiser comprar uma barra metálica de 1 metro, quer dizer que essa barra tem que ter o tamanho de 100 centímetros. Então, para que eu utilizo um sistema internacional de unidade? Um dos principais fatores de utilização dele é para o comércio. E toda vez que eu trabalho com um número, eu posso expressá-lo utilizando a notação científica. Notação científica ou potência de 10 é a mesma coisa. Por quê, professor? Que eu vou analisar uma quantidade numérica e vou expressar essa quantidade numérica de uma outra maneira, deslocando a vírgula do número para frente ou para trás e colocando a mesma em notação científica. Eu vou explicar detalhadamente notação científica fazendo com vocês um exercício, ok? O primeiro exercício é o exercício do Enem 2019, tá? É o primeiro exercício do nosso PDF, que fala o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,000011 milímetros. Então, esse textinho aqui está disponível nesse site e foi acessado dia 2 de novembro de 2013 para formular essa questão. Em notação científica, o diâmetro do vírus influenza em milímetros é D. Então, primeiro passo, eu vou pegar o número que o exercício nos deu. 0, coloco uma sequência de 3 zeros e o número 11. E agora a unidade medida, milímetros. Aí presta bastante atenção para todo mundo entender. Quando eu falo sobre notação científica, eu estou falando que eu posso expressar uma quantidade numérica dentro do intervalo de 1 a 10. Então, esse número que eu vou expressar agora, eu chamo ele de x. Então, o que eu posso admitir? Que esse número, que é o número x, vai pertencer ao intervalo de 1 a 10. Isso implica em quê, professor? Que meu número x pode ser maior ou igual que o número 1 e pode ser menor que o número 10. Então, todo número que pertence a esse intervalo está em notação científica. Só que para conseguir expressar esse número, eu posso deslocar a minha vírgula para frente ou eu posso deslocá-la para trás.
Quando eu desloco a vírgula para frente, eu opero com o expoente negativo. Quando eu faço o caminho inverso para trás, eu opero com o expoente positivo. Então, veja bem, o número que o exercício nos deu, aparece a vírgula. Está ela aqui, ó. Vou só aumentar ela para ficar mais fácil. Aí vamos pensar, esse número não pertence a essa escala, certo? Vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. E vou ter como resposta 1,1 vezes 10. Aí vamos pensar, um número 1,1 é maior do que 1, ok. E é um número menor do que 10, então está em notação científica. Quantas casas eu andei para frente? Andei no total de 4 casas. Então, venho em cima do número 10 e coloco menos 4 e a unidade medida, milímetros. Ah, professor, então eu coloquei o fator numérico que o exercício me deu, o diâmetro do vírus da influenza, e reescrevi esse número em notação científica. Então, a resposta correta é a letra D. Eu peço desculpa aqui, ó, por não ter ficado muito bonitinho a base e o expoente, tá bom? Mas é 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3 e assim sucessivamente, tá ok? Então, primeiro exercício, colocamos em notação científica, muito simples. Ok. Agora, vamos para o segundo exercício, que fala o seguinte. É o quarto exercício do nosso PDF, PUC. É muito frequente encontrar em anúncios e placas informativas com erros de grafia em unidades de medida. As unidades grafadas corretamente são. Então vamos pensar. A primeira unidade de medida é o kg, que é o quilograma, unidade para massa. Concorda? kg está escrito certo. Ok. Agora, quilômetro por hora é unidade para velocidade. Também está escrito certo. E metros por segundo também é unidade de velocidade. Também está escrito certo. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, vamos ver a letra B. Por que ela está errada? Porque quando eu trabalho com massa, eu tenho que colocar a unidade de medida o quê? Minúsculo. kg. Eu coloquei o quê? Maiúsculo. Na letra C, eu coloquei o metro por segundo e o m o quê? Maiúsculo. Na letra D, eu coloquei minuto, min, e esse m é minúsculo. Tá ok? E na letra E, eu coloquei a letra K maiúscula e deveria ser o quê? Minúscula. Então, a única alternativa que me resta é a letra A. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam nessa aula? Que nós trabalhamos com notação científica, trabalhamos com unidades de medida, trabalhamos com grandeza física, entendemos o que é física e também temos que trabalhar com a notação científica para entender a ordem de grandeza. Nesse próximo exercício, é um exercício um pouco mais complexo, tá bom? Que é o quinto exercício do nosso PDF. Fala o seguinte: Cefsa, óleo leve a 6.000 metros. É uma reportagem. Descoberta no pré-sal de Santos abre nova perspectiva exploratória na região e faz Petrobras planejar mais poços. A recente descoberta no pré-sal da Bacia de Santos, feito a partir de trabalhos exploratórios no BMS-11, deve assegurar o anúncio de um novo campo gigante de óleo leve na área. Embora oficialmente a Petrobras evite dar detalhes da descoberta, feita pela semi-submersível Paul Wolf, fontes da área de EIP asseguram tratar-se de um grande reservatório com 90 metros de espessura e 450 quilômetros ao quadrado.
localizado a 5.000 metros de profundidade. Então, temos aí a descoberta de um novo pré-sal em Santos, que possui as seguintes características. A profundidade é de 5.000 metros, a área é de 450 quilômetros quadrados e a espessura é de 90 metros. Ok. Continuando. Admitindo-se que o reservatório encontrado tem a forma aproximada de um paralelepípedo reto-retângulo, seu volume estimado em metros cúbicos é igual a... Pessoal, primeira ideia. Quando eu analiso, por exemplo, a espessura ou só analiso o comprimento de algum objeto, eu trabalho com uma dimensão. Quando eu analiso um comprimento e uma largura, eu analiso duas dimensões. Então, eu encontro a área daquela região. Agora, quando eu analiso uma altura, uma largura e uma espessura, eu analiso três dimensões. Então, eu trabalho com volume. O que a gente tem que pensar? Que o exercício nos deu uma profundidade, nos deu uma área e nos deu uma espessura. A partir desses dados, nós vamos encontrar um volume. Então, nós temos aqui as alternativas para serem marcadas e ver qual que é a correta. Primeira ideia. Nós aprendemos que a área é igual a 450 quilômetros quadrados. É um dado do exercício. Só que quando eu trabalho com comprimento na física, essa grandeza requer que a unidade medida seja o metro. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Para facilitar o nosso estudo, eu vou desenhar aqui, uma escadinha. Tá bom? Só um minutinho, por favor. Então, nós temos aqui o quilômetro. Temos aqui o hectômetro. Opa, ficou feio. E temos, por último, o decâmetro. Tá? E agora, a unidade medida que nós queremos, que é o metro, certo? Quando eu trabalho com uma escadinha, eu posso subi-la ou eu posso descê-la. No nosso caso, eu vou transformar de quilômetro para metro. Então, eu vou descer só um minutinho. Vou descer 1, 2, 3 degraus. Concorda comigo? Então, quando eu desço esses 3 degraus, e toda vez que eu descer a minha escadinha, eu vou trabalhar com a potência de 10 positiva. Ok? Então, mais uma vez, quando eu desço a escadinha, a potência de 10 é positiva. Quando eu vou subir a escadinha, a potência de 10 é negativa. Ok. Todo mundo entendeu que para sair do quilômetro, ficou muito mal feito aqui, feinho, mas que eu não consigo ter uma destreza boa no computador, tá, pessoal? Para sair do quilômetro e chegar até o metro, eu tive que descer 3 degraus, concorda? Então, como que vai ficar isso aqui? 450 vezes 10 elevado ao cubo, porque eu desci 3 degraus. Agora, percebam o seguinte. Eu quero transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Estão vendo? E vocês vão perceber que em cima da unidade medida quilômetro aparece o número 2 e também em cima da unidade medida metro aparece também o número 2. Então, para transformar agora, basta eu colocar o número 2 em cima dessa potência. Então, eu estou transformando agora de quilômetro quadrado para metro quadrado. Olha que simplesinho. Conservo o 450 e conservo o número 10. E multiplico 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Então, o que a gente pode pensar?
que 450 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 450 vezes 10 elevado à sexta metro quadrado. Ok. Próximo dado que eu posso pegar é que a espessura desse objeto que eu estou analisando, que é o paralelepípedo dado exercício, possui uma espessura de 90 metros. Concorda? Aí vamos pensar. Quando eu trabalho com espessura, eu trabalho com uma dimensão. Quando eu trabalho com área, eu trabalho com duas dimensões. Então, como que eu posso definir o volume dessa figura? Multiplicando a área pela minha espessura, que eu chamo de D. Então, conservo a letra B, troco a letra A por 450 vezes 10 elevado à sexta e troco a letra D pelo número 90. Agora faço a continha. 450 multiplicado por 90, 40.500 vezes 10 elevado à sexta. Aí, vamos colocar isso aí em notação científica. Olha que simplesinho. Deixa eu pegar aqui minha pontinha de cor vermelha para facilitar. Toda vez que eu não enxergo a vírgula no número, ela sempre aparece na última casa. Então, eu vou andar com a vírgula. Uma casa para trás, 2, 3, 4 casas. E vou ter como resposta 4,05. E quando eu analiso esse número 4,05, eu percebo que eu tenho um número maior do que 1 e menor do que 10. Professor, eu andei 4 casas para trás, o que eu faço agora? Venho aqui no número 6 e somo 4. Quanto que é 6 mais 4? 10. E a unidade medida, metro cúbico. Quem quiser reescrever esse número sem colocar esses dois zeros aqui, ó, não tem problema nenhum. Como que fica? 4,05 vezes 10 elevado à décima metro cúbico. Então, a resposta correta é a letra B. Tá ok? Pessoal, eu peço que todo mundo estudem de novo este conteúdo, veja se tem alguma dúvida e se eu puder ajudar, eu vou estar à disposição. Essa gravação vai ficando por aqui. Eu desejo a todo mundo uma excelente semana e muito obrigado.